Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os conflitos entre Israel e Palestina. Faremos um breve resumo sobre o histórico de ocupação dessa região, origens e consequências desses conflitos e o que é necessário para pôr fim a essas guerras que já vitimaram tantos civis inocentes. A região que hoje nós conhecemos como Israel e Palestina já se chamou Canaã e era habitada pelos cananeus. No ano 2000 a.C., liderados por Abraão, o povo hebreu estava em busca da terra prometida quando chegaram a Canaã. E ali ficaram até o ano 1700 a.C. Ocorre que nessa época aconteceu uma seca muito grave que gerou uma crise alimentar. Por esse motivo, os hebreus foram forçados a buscarem terras mais férteis. Foi quando eles se dirigiram ao Egito. Lá eles conseguiram prosperar, porém Faraó os fez escravos por 400 anos. Após esse período, os hebreus retornam a Canaã no ano de 1300 a.C. E liderados por Josué, eles travam uma batalha contra os cananeus e os filisteus, os derrotam e conquistam Canaã, que a partir daí passa a ser chamada de Israel. Desde a sua conquista pelos israelitas, essa região tem sido palco de diversas disputas, sendo conquistada por reinos como o da Síria e da Babilônia, e também por impérios como o persa, romano, otomano e britânico. Atualmente, essa região ela é ocupada pelos israelenses e pelos palestinos, e as batalhas territoriais continuam acontecendo até os dias atuais. Foi durante o Império Romano, após uma revolta sangrenta dos israelitas contra Roma, que eles foram expulsos de Israel e se espalharam pelo mundo. Esse evento ficou conhecido como a diáspora judaica. Já em 1887, surge um movimento na Europa que ficou conhecido como sionismo, que defendia a criação de um Estado judeu numa região de grande importância cultural, histórica e religiosa para eles, a Palestina. O sionismo foi um movimento político composto em sua maioria por judeus que tinham um alto poder econômico e que defendiam o retorno dos judeus àquelas terras que eram consideradas pelos seus ancestrais como a Terra Santa. E para isso eles se organizaram, arrecadaram fundos, começaram a comprar terras que seriam destinadas à migração dos judeus para a Palestina. Só para a gente ter uma ideia do poder desse movimento, antes do surgimento do sionismo, na região que era conhecida como somente Palestina, tinha aproximadamente 280 mil pessoas. Desses 280 mil, 7 mil eram de judeus, o que representava 3% da população local. Após o surgimento desse movimento, a população que era de 7 mil passou a ser de 90 mil, ou seja, passou a representar 17% da população que vivia na Palestina. O movimento foi ganhando influência, principalmente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas foi após os acontecimentos do Holocausto que a criação do Estado judeu ganhou viabilidade política e apoio da comunidade internacional, com exceção dos países árabes, que não concordavam com a divisão do território que pertencia à Palestina. Em 1947, mesmo sem a anuência dos habitantes daquela região, a ONU decide dividi-la em 3 estados, um para os judeus, outro para os palestinos e a região de Jerusalém e suas adjacências, que ficariam sob o controle internacional. O plano da ONU era justamente dividir territórios em partes iguais e dar a mesma quantidade tanto para os israelenses como para os palestinos. E é aí que começa toda a problemática, todos os conflitos, porque os israelenses, por um lado, reclamavam que queriam mais terras. Do outro lado, os palestinos, eles reivindicavam que a ONU tinha tirado deles terras que historicamente pertenceram a eles, às suas famílias, e aí inicia a saga de conflitos por esses territórios entre os palestinos e os israelenses. Em 1948, aconteceu a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Muita gente não sabia, mas Israel já tinha uma força militar formada, as FDI, que não era uma força militar que foi formada do zero. Eles tinham, entre os seus componentes, ex-integrantes de força militar britânica e que tinham experiência em combate. O resultado dessa guerra foi
a expulsão de mais de 700 mil palestinos de suas terras, o que gerou uma crise migratória que até hoje não foi resolvida, e a ocupação dessas terras que ficaram vazias por parte de Israel. Só que essa ocupação ela foi ilegal. Israel não tinha autorização para ocupar essas terras. Em 1967, aconteceu outro conflito que ficou conhecido como a Guerra dos Seis Dias. Israel, mais uma vez, expulsou palestinos e ocupou territórios que não pertenciam a eles naquela formação original da ONU, e foi além, ocupou os Altos de Golã, que pertence à Síria, e também a Península do Sinai, que é um território soberano do Egito. A ONU ordenou que Israel desocupasse aqueles territórios porque aquela ocupação era ilegal. Porém, Israel ignorou essa ordem e segue até hoje ocupando esses territórios. Daquela divisão feita pela ONU em 1947, resta apenas Gaza e a Cisjordânia para os palestinos. E Gaza a gente nem sabe se vai continuar pertencendo a eles, porque desde os ataques que ocorreram no dia 7 de outubro de 2023, Israel o invadiu, promoveu ataques sistemáticos de mísseis, e a faixa de Gaza está praticamente destruída e com uma ocupação militar israelense. Então, nós não sabemos como ficará a situação de Gaza, se ela voltará para os palestinos ou se ela ficará sob o domínio de Israel. A solução para os conflitos entre Israel e Palestina passa necessariamente pela criação dos dois estados. É dar ao povo palestino as mesmas oportunidades que os israelenses tiveram, de ter o seu estado reconhecido por toda a comunidade internacional, ter o direito a uma vida digna, ter o direito de criar suas próprias leis. E, para isso, Israel teria que desocupar as terras que originalmente, na divisão da ONU, pertencem à Palestina. E me atrevo até a dizer algo mais. Talvez a criação desse Estado seja uma parte da solução para todos os conflitos que acontecem no Oriente Médio.